respeitosamente que o doutor Flávio vai ter muito trabalho com o senhor. Por uma razão objetiva. O senhor contratou um doleiro famosésimo no Brasil para ser o seu vendedor. Aí o senhor tem um contrato teórico de 3% a 5% de comissão, o senhor mesmo afirmou aqui. Aí o senhor tem, segundo os dados que eu disponho, faturamento lá na Abreu e Lima com a Camargo Corrêa de 195 milhões e os dados da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, já contabilizados, o senhor teria teoricamente recebido, nesses 4 anos, algo ao redor de 195 milhões de reais. Eu sou bom de matemática, doutor Bonilha. 3% disso dá 5,75 milhões. 5% disso, doutor Bonilha, daria algo em torno de 9,95. 10% disso seria 19,5. O senhor transferiu 38 milhões, documentado. 38 milhões, doutor. E aí, senhor Bonilha, a dona Mary Posa, que trabalhava, braço direito do senhor Alberto Youssef, o seu vendedor doleiro. Ora, doutor, se o senhor contrata uma pessoa para fazer uma operação do porte que ele intermediou, o mínimo que o senhor tinha que fazer, e o senhor fez, o senhor sabia. Era entrar na internet e botar lá Alberto Youssef. Aí apareceu a Operação Bicon Rio, da Polícia Federal. Ia aparecer a delação premiada que ele fez lá no passado para fugir da cadeia. Banestado, que ele operou fortemente. O senhor sabia, não era do seu desconhecimento. O senhor Alberto Youssef não era empresário. Era um doleiro com fama de muito operoso. E ele fazia parte do esquema montado pelo senhor José Janene. E é por isso que o senhor chega depois no escritório dele, o senhor Paulo Roberto Costa. E a sua empresa serviu de duto. Porque aquilo que a Camargo Corrêa não podia ou não devia colocar diretamente, porque uma parte foi, colocou através da sua empresa. Aí o senhor vem aqui e diz, olha, eu paguei com nota fiscal. O senhor sabia que era nota fria desde o início. O senhor é tão cuidadoso, tão diligente, na expertise do negócio, saiu do mercado brasileiro, foi lá no mercado internacional, buscou fornecedores, tem cronograma para entregar o produto que o senhor vende, mas o senhor passou lá pela mão da senhora Mary Posa. Por quê? O senhor precisava esquentar o dinheiro que era transferido lá para o senhor Alberto Youssef. E ela disse que, amando de Enivaldo Quadrado, a Sanco preparava contratos e entregava prontos para a MO Consultoria. Quem é a senhora Fabiana Staiano? Foi sua funcionária? É, minha funcionária. Pois é, foi ela mesmo que era o contato que a senhora Mary Posa tinha lá da operação do senhor Alberto Youssef com a sua empresa. Aqui tem um outro dado muito interessante no documento que eu tive acesso, que desmonta a sua versão. Eu queria que o senhor colaborasse com essa CPMI. A Sanco Cider, e a Sanco Serviços indicaram 81 recebedores de rendimentos por serviço. Estes demais contribuintes receberam apenas 26% da sua operação lá na Abreu e Lima. O senhor pagou para a empresa de fachada 74% da sua teórica comissão, que eu estou aqui tentando lhe mostrar que tinha um pouquinho de comissão, mas tinha muito do propinoduto que se estabeleceu lá na Petrobras. E está claro aqui que a MO Consultoria, a GFD Investimentos, a Empreiteira Rigidez, por que o senhor mandou dinheiro para a Empreiteira Rigidez? Eu queria saber.
e para Murano Brasil, nenhuma delas tinha no seu portfólio, no seu histórico, a menor condição de prestar os serviços que estão descritos em muitas das notas fiscais, que era para dar uma capa de materialidade, uma capa de legalidade, a uma operação que o senhor sabia desde o início, ilegal, irregular. O senhor poderia ter... E por que o senhor não paga para a pessoa física? Porque o imposto é alto. Então, ele vai lá, monta uma empresa de fachada, como são estas, que estão claramente, são detentoras de transferências de 74% da sua operação. Que o senhor entregou os tubos lá, eu não tenho nenhuma dúvida disso, até porque senão o Câmara Coreano podia pagar. Agora, que a sua empresa serviu para ajudar no saque que foi cometido, a minha dúvida é zero. Tanto é que numa conta matemática muito simples, a matemática é boa por isso, a matemática não tem discurso. Né? O senhor teria que ter pago ao seu vendedor doleiro, bandido, já reconhecido e famoso desde a questão do Banestado, que o senhor não desconhecia, que ninguém que está aqui desconhecia. Todo mundo aqui que mexe no mundo jurídico sabe quem é o senhor Roberto Youssef. E o senhor vem aqui e diz, e respeitosamente eu digo isso, tentando nos iludir, né, nos enganar, dizendo, olha, tinha uma fama de bom empresário na época, e o senhor não conhecia o passado dele. O senhor contrata a pessoa sem conhecer o passado. Eu não, nas minhas não. Eu quero saber quem é que está do meu lado, quero saber quem é que eu contrato. Aliás, deveria ser assim quando a coisa é séria. E aí é uma outra questão que envolve também lá a sua empresa, que o relator ad hoc abordou, que é a questão dos certificados. Aqui diz claramente de que foram entregues balanços de outras empresas para dar aparência de atendimento às exigências. E a Sanco, que enfrentou graves problemas financeiros, aliás, o senhor Paulo Roberto Costa disse que o senhor parou de pagar os 10 mil. Agora, o contrato não se desfez. O depoimento do Paulo Roberto Costa, lá na Justiça Federal, diz que Vossa Senhoria, ou melhor, o senhor, né, pagou a ele os 10 mil e parou de pagar porque estava mal de caixa. Mas, se houvessem negócios, os 5% estavam de pé. É que, em virtude da situação que acabou evoluindo negativamente, não houveram negócios lá intermediados pelo Paulo Roberto Costa. E esses certificados, que a sua empresa foi certificada irregularmente, assim como outras, e havia um tráfico de certificados na Petrobras, né, era na diretoria do senhor Renato Duque, né, que já está lá bastante encrencado, já se verificando o que vai devolver de dinheiro. Tinha um gerente ligado a ele. Veja, um gerente da Petrobras que vai devolver para os cofres públicos brasileiros 100 milhões de dólares. Eita, gerentinho bom esse, né? Então, eu quero lhe perguntar, agora que a gente teve essa conversa aqui branca e franca, né? Como é que o senhor explica 38 milhões se a comissão, não, se fosse 10, e não era, o senhor mesmo disse aqui, né? Seriam 19, o senhor pagou 38. Os documentos comprovam, inclusive tem coisas interessantíssimas. O dinheiro sai lá da Camargo Correia, sai do consórcio, entra na sua empresa, desconta os impostos e ele é quase integralmente transferido para as empresas do Alberto Youssef. É só fazer o desconto de imposto e imediatamente o dinheiro é transferido para estas empresas. Inclusive, eu tenho aqui uma análise de I2, que é aquele sistema de pareamento, que mostra com toda a clareza de que inúmeras operações, são mais de uma, lamentavelmente para o senhor, que vai ter que explicar, né? Mas sai o dinheiro da Petrobras, vai para o consórcio CNCC, que era o seu contratante, cai na Sanco, e em algumas operações é quase que integral a transferência. Isso não é comissão. Como é que o senhor explica? Por favor, senhor Márcio. Assim. Excelência, com todo respeito, há uma série de equívocos no discurso e podemos esclarecer um a um. Uma coisa eu quero deixar clara é o seguinte: nunca tive relações com Meire Posa.
Se pedirem para que ela faça um retrato falado meu, ela não vai saber fazer, porque ela nunca esteve na minha empresa. Um dado momento, o senhor Alberto Iosef pediu que eu pagasse mais uma nota para a contadora dele. Eu não estava na empresa, essa mulher baixou no meu escritório dizendo que iria colocar uma nota lá. Eu disse, olha, Iosef, já foram 4 ou 5 empresas que você indicou, chega. Peguei e disse que não iria pagar uma contadora na minha empresa. Foi uma única vez que ela foi na minha empresa, não tive contato absolutamente nenhum e nenhuma única vez. Esse é um primeiro ponto importantíssimo. Segundo ponto, nós estamos falando 2 pesos e 2 medidas. Primeiro é todo o valor que eu paguei para o Iosef, comparando com uma venda que o Iosef fez. Esse valor total requer outras vendas. Nós pagamos o total de vendas para ele, foi 37, mas ele não fez só o CNCC, Excelência. Ele fez outras vendas, ele vendeu o TC, ele vendeu o Toyo, ele vendeu o TUC, ele vendeu uma série de outras, que eu já, em comum acordo com a presidência da casa, vou dar esses relatórios e esclarecer. Segundo ponto, saiu eu acredito que o senhor se refere nessa velocidade de pagar. Primeiro, que eu pagava no êxito o Iosef, e quando o cliente me cobrava, ele ligava 24 horas para retirar o dinheiro. Então, assim que eu recebia, eu pagava imediatamente. Porém, saiu uma nota no Estado dizendo assim: o consórcio recebeu 6 milhões, passou 6 e o Márcio depositou 6. Em cima de um dado da perícia da Polícia Federal. E eu falei, muito interessante, o dado da perícia não bateu com o dado do COAF, que verifica os movimentos financeiros. E quando eu fui observar, uma coisa até extremamente para nossa surpresa, nada esperado, o relatório da Polícia Federal lançou que eu efetuei um pagamento de 6 milhões e 300 ao senhor Alberto Iosef em cima de um relatório de provisão de caixa da minha contabilidade. Ou seja, esse dinheiro não saiu da minha conta. E foi colocado que ele saiu imediatamente. Aí depois que nós informamos a imprensa, dizendo, olha, falaram que eu recebi 6 milhões, e eu paguei 6 milhões imediatamente. Isso está errado. E foi um lançamento, uma provisão de caixa. Mandamos essa observação ao relatório na nossa avaliação à perícia da Polícia Federal. E ele disse o seguinte, a resposta do perito foi, eu não errei. Cadê a resposta? Tá aí na perícia? Eu não errei. Quem errou foi vocês que me passaram uma provisão. E a minha pergunta é, provisão é caixa? Eu anoto na minha contabilidade uma provisão, eu paguei? E ele diz que não. Está aqui a prova, eu posso anexar escrito pela Polícia Federal. Então, quando ele coloca 6 milhões de pagamento a mais, ele tira a racionalidade, eu passei instantaneamente. Quando ele tira os 6 milhões, muda o contexto. E quando eu pergunto por que ele chamou uma provisão de pagamento, ele não me responde. Eu acho, Excelência, eu fico extremamente... eu acho muito importante o papel que Vossa Excelência está desempenhando em me checar, em me auditar para valer. E eu acho, e isso só aumenta o respeito ao cuidado que o Vossa Excelência está tendo com o erário público, mas eu quero dizer o seguinte, para todas as perguntas eu tenho uma resposta documental e posso atender o senhor. Não poderia controlar comentário de meiriposa, não sei o que o jornal falou. Agora, documentos,
eu posso provar. Então, eu gostaria de entregar a cópia com a movimentação do COAF e passando para o senhor, até para que o senhor tente corrigir a opinião que o senhor está tendo da minha empresa. Eu agradeço. Presidente, eu queria reiterar que a senhora Meriposa, quando faz o depoimento, em nenhum momento ela disse que ele conhecia. Ela disse aqui que os contratos eram preparados e entregues, prontos para a MO, para a emissão da nota fiscal. A descrição que era colocada na nota fiscal vinha direcionada da sua empresa. É isso que ela disse. Tanto é que ela disse que o contato para essas operações era da senhora Fabiana Staiano. E mais, mas não é só ela, senhor Márcio Bonilha. Aqui eu tenho uma análise técnica que diz textualmente o seguinte: os serviços prestados pela empresa Sanco foram descritos como serviços de engenharia na elaboração de documentação técnica. Aí vem aqui a descrição de serviços que deveriam ser executados e também o serviço das entregas de tubulação. E nesse dado aqui diz o seguinte: os elementos evidenciam que o consórcio CNCC teria pago duplamente pelas mesmas atividades, tanto por meio de pedidos de compra de serviço, como por meio dos pedidos de compra de tubulação. Havia um mix nessa elaboração que permitiram esse pagamento. O senhor disse aqui que a Petrobras realmente nunca lhe adiantou dinheiro nenhum. Não tem documento nenhum. Mas tem um documento aqui que a CNCC lhe adiantou no dia 26 de 10 de 2010, R$ 2 milhões sem contraprestação de serviço. Não, é Tá pagamento. 26 de 10 de 2010. Pagou e não havia sequer solicitação de tubulação. E aí vem aqui a análise realizada, demonstra que nem a empresa Rigidez. O senhor foi alguma vez no escritório da empresa Rigidez? Nunca. O senhor foi alguma vez no escritório da empresa Treviso? Nunca fui. O senhor foi alguma vez na empresa MO? Nunca. O senhor foi alguma vez... Opa. O senhor não assinou um contrato com o senhor Paulo Roberto Costa no escritório? Não, o senhor falou MO. É. Essa empresa é do senhor Alberto MO Youssef. não é... Não. É Paulo Roberto ou Youssef? Não, na GFD. GFD, sim. Fui na empresa GFD, que era, pelo que eu entendia, era do Alberto Youssef. Sim. Pelo que ele se colocava como dono da empresa, até então. Então, E a MO, para mim, era do senhor Valdomiro. Sempre se foi apresentado assim para mim. Que era o operador do senhor Alberto Youssef, né? Não sei. Nós sabemos já. Sim, aí, mas eu não tenho essa... E a pergunta, e o questionamento que eu quero fazer aqui é o seguinte: estas empresas que o senhor pagou esses 38 milhões, que o senhor desconhecia, e a minha dúvida é zero, é um direito que eu tenho, de que esse esquema que foi montado, ele, inclusive, neste documento, reconhece a incapacidade técnica de executar os serviços descritos na nota que a sua empresa pagou. Então, o senhor pagou um volume expressivo num espaço de tempo pequeno para estas empresas decorrentes do seu contrato que o senhor tinha com o CNCC, sem jamais conhecer as empresas, sem ter nenhuma relação, e essas empresas, o que caracteriza que a nota era fria? O senhor apenas pagou porque o Paulo Roberto mandou lhe entregar. Perdão, porque o Alberto Youssef lhe mandou lhe entregar. Ele lhe entregou nota, e é isso que diz a senhora Meriposa, o que agrava a situação, que a orientação do que devia ser digitado lá nas notas fiscais frias que o senhor pagou, para dar suporte ao esquema, era enviado pela sua empresa ao escritório de Alberto Youssef. Para terminar, eu vou concluir, presidente, só vou pedir meu tempo de líder, aí o seu Márcio fica apenas com a conclusão nesses 5 minutos que eu posso dispor, né? Mas eu quero concluir o raciocínio dizendo que nós estamos diante aqui, e talvez nem use o tempo, presidente, todo,
em atenção à gentileza que Vossa Excelência teve comigo e a tolerância também. Senhor Márcio Boni, nós estamos aqui investigando uma situação gravíssima. Pequenos poupadores, trabalhadores humildes, usaram o seu fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. Na época em que isso foi feito no Brasil, as ações da Petrobras, Sr. Bonilha, chegaram a valer R$40. Hoje elas valem 12. Eu não estou preocupado nem com o senhor, nem com as grandes empreiteiras brasileiras. Estou preocupado com estas pessoas que foram roubadas por má gestão, por corrupção, por esquemas como esse que o senhor deu suporte. O senhor, quando vai contratar o Alberto Youssef, o senhor sabia que ele tinha ascendência lá dentro da Petrobras, porque as diretorias eram de carta marcada, porque tinha uma operação que nasceu em 2004, na época do mensalão. O senhor sabia que ele podia ajudar na obtenção de contratos rentáveis. Todas as empresas que o senhor relatou aqui, rapidamente os nomes, são as empresas que participaram desse conluio. Havia o Clube do Bilhão. O Clube do Bilhão estabelecia quem ia ganhar para receber diretamente o recurso, porque tinha, então, cadastro, tinha condições tecnológicas, na maior parte das vezes, às vezes não, de fazer a operação. E aí, por conta de um esquema um script pré-estabelecido, se sabia quem ia prestar o serviço. O senhor foi escolhido para estar nisso, e é isso que explica a saída do dinheiro lá do consórcio para a sua empresa e a transferência quase em totum para as empresas de fachada, que produziram notas frias. A contadora da empresa, do seu Alberto Youssef, disse aqui, disse na Comissão de Ética da Câmara, que era preparado a indicação, porque eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo lá em Abreu e Lima, então precisava do apoio técnico da sua empresa para explicitar na nota fiscal como é que eles iam arrumar o recebimento de dinheiro. É isso que aconteceu. Hoje, no Brasil, começa a se impor os acordos de leniência. Seria muito bom para o país e bom para a sua empresa que o senhor fizesse um acordo de leniência. O senhor revela, paga lá a diferença que o senhor recebeu indevidamente, recupera a capacidade de operação. Aliás, a SBM está fazendo isso. A SBM Offshore, que nesse momento tem plataformas de petróleo locadas para a Petrobras, navios locados à Petrobras, para poder manter os negócios do futuro, vai pagar 250 milhões de dólares para poder recuperar a capacidade, porque tanto ela precisa da Petrobras, como a Petrobras vai precisar dela. Não está chovendo no mundo plataforma de petróleo, muito menos navio-tanque. Então, o que eu quero dizer ao senhor é que seria muito bom se o senhor efetivamente viesse a essa CPMI e cumprisse o dever cívico de falar a verdade. Eu não quero desrespeitá-lo, mas o senhor tentou aqui, literalmente, nos enrolar, o senhor tentou aqui nos enganar e o senhor está usando da mentira. Eu lamento que isso tenha sido feito e eu quero sugerir que o senhor pense em, quem sabe, no acordo de leniência com as autoridades judiciárias, o senhor nos ajude a passar a Petrobras a limpo. Quem sabe, daqui 4 ou 5 anos, as ações da Petrobras estejam lá nos R$40, R$50, e esses humildes trabalhadores que foram os grandes perdedores desse processo possam recuperar um pouco daquilo que era para ser a garantia de futuro e que virou um cemitério de esperanças. Então, senhor Márcio Bonilha, o seu depoimento, do jeito que ele está sendo feito, não está nos ajudando. Eu quero lhe estimular a ajudar, não apenas a CPMI, mas o Brasil a recuperar a Petrobras. Muito bem.